Que a graça, o amor, a alegria do Senhor esteja com todos nós nessa noite, amém? Mais um ano, poxa, sempre me vem à memória o início da nossa igreja. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantas alegrias, quantos desafios, mas podemos declarar como igreja, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, queridos? Eu vou estar iniciando esta nova série do mês de junho, que fala Encontrando Jesus. Hã? Encontre, né? Encontre Jesus, ok. Eu encontrei. Você encontrou? Mas vai falar de uma maneira diferente. Encontre Jesus no Antigo Testamento. Nas histórias de muitos homens e mulheres. Como tudo aponta para Cristo. É muito lindo, gente, como o nosso Deus é tremendo, do Gênesis ao Apocalipse, apontando para Cristo. Glória a Deus por isso. E é com muita alegria que eu inicio essa série, eu sei que vai ser uma grande bênção para todos nós, eu quero muito da sua atenção nesta noite. Eu fui tremendamente impactada e eu compartilhei com o pastor, quando eu estava ali no quarto terminando a palavra, eu fui na cozinha, ele estava na cozinha e eu falei assim, amor, você passa por isso? Quando você está preparando, gente, uma presença de Deus tão linda dentro do meu quarto, e no final eu estava chorando, glorificando. Eu falei assim, mas às vezes aí a gente chega para a igreja, aí não é do mesmo jeito. Ele falou, amor, é normal. Fica tranquilo, é normal. Eu falei, mas ele pode ser uma experiência tão tremenda. Eu, por mim, começaria do final para o começo. Mas prestem bastante atenção. Aqui o Pedro acho que já colocou, né? Não colocou ainda. O meu personagem dessa noite, queridos, ele é... Eu acho que todo mundo tem um personagem preferido na Bíblia, sim ou não? O meu é José. E o pastor me deu o privilégio de poder falar sobre José. Eu aprendo muito, gente, com a vida deste jovem. E diz a palavra de Deus, quero fazer um breve resumo dessa história, só para você perceber. Isso está narrado em Gênesis capítulo 37 até os 50. Então é uma vida, né, gente? Começa falando dele aos 17 anos de idade. Então é muita coisa. Mas eu quero chamar a sua atenção para um resumo dessa história. José era o filho amado de Jacó. Por volta dos seus 17 anos, ele também recebeu de Deus sonhos sobre o futuro, sobre o que iria acontecer. Seus irmãos tiveram inveja dele e venderam como escravo para o Egito. No Egito, José serviu na casa de Potifar, mas foi acusado injustamente pela esposa de seu senhor e acabou preso. Mesmo na prisão, Deus estava com ele. Repita comigo, Deus estava com ele. Eu vou contar até 3 e nós vamos falar juntos, amém? 1, 2, 3... Deus estava com ele. É muito importante nós observarmos isso, que em vários momentos diz que Deus estava com ele. Ali José interpretou o sonho de 2 oficiais do faraó que estavam presos, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Ele revelou que o copeiro seria restaurado ao seu cargo, enquanto o padeiro seria executado. Tudo aconteceu exatamente como Deus lhe mostrou. O copeiro, porém, esqueceu-se de José por um tempo. Mais tarde, quando o faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar, o copeiro lembrou de José. Chamado à presença do faraó, José explicou que haveria 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Impressionado, o faraó o colocou como governador de todo o Egito. Quando a fome atingiu a região, os irmãos de José foram ao Egito comprar alimento. Depois de prová-los e vê-los arrependidos, José revelou sua identidade, perdoou seus irmãos e trouxe toda a sua família para viver no Egito. A história de José mostra que Deus é soberano. Ele pode transformar sofrimento em justiça, em um cumprimento de um grande propósito que foi de salvação. Amém, queridos? E eu quero iniciar com um versículo que foi uma declaração de José. Gênesis 50, 20 diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amém, queridos? Essa foi a declaração de José para seus irmãos.
Então, quando nós lemos a história de José, nós percebemos que Deus estava contando uma história maior do que aquele jovem hebreu. Em cada capítulo, que são muitos, nós encontramos sombras e retrato e algo que apontava para Cristo, para Jesus. E é lindo demais nós observarmos isso. José não é apenas um homem que venceu adversidades. E foram muitas, meus irmãos. Não foram poucas. José aponta para Jesus. E aonde nós encontramos Jesus na história de José? E aqui então eu quero iniciar e começar com vocês. Feche os seus olhos. Pai, graças te damos, porque a tua palavra é viva e é eficaz. E ela penetra. E eu te peço nessa hora, que a tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser. Que possa causar em nós transformação, vida, porque a tua palavra diz que a tua palavra é poder. E eu creio nisso, Senhor. Ajuda-nos a compreender que tudo aponta para Jesus. Jesus é nosso alvo. E a vida de José vai exemplificar também todo o plano de salvação, para que pudéssemos ser, realmente a salvação chegasse até nós. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero começar lembrando de uma música que nós cantamos no início. Que interessante que nós estamos cantando várias músicas, tudo declaração de Jesus, né? Mas aqui as minhas netas gostam muito, que é: a tua obediência nos deu a vida eterna. Obediência. Assim eu posso dizer, se eu tiver que falar de uma palavra na vida de José: obediência. Obediência. E aí, quando nós cantamos essa música, está falando de Jesus, diz que a tua obediência, Jesus, nos deu. Oh, aleluia. Glória a Deus, queridos. A obediência de Jesus trouxe vida eterna. Mas nós vamos ver que a obediência de José trouxe vida. E nós vamos ver isso. Então, queridos, aonde encontramos Jesus na história de José? Primeiro, encontramos Jesus no filho amado rejeitado. Gênesis 37, 3 e 4 diz: ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Queridos, isso sempre me pega, porque como pode? Mas a Bíblia não diz que Israel ou Jacó odiava seus filhos. A Bíblia não diz isso. Diz que ele amava sim muito a José, por conta de uma realidade que ele viveu. Mas não diz que ele não amava os seus filhos. Eu acredito que ele amava sim aquele monte de filho que ele teve. Mas enfim, ela deixa claro que José era amado do seu pai. Isso é muito importante, queridos. Numa outra pregação, a última que eu falei muito sobre paternidade, e nós sentimos o amor de Deus, não é? Que Ele é nosso pai, e nós temos que sentir que somos amados por Ele. Isso é muito importante. José era amado pelo pai. E aqui, faço um paralelo com o nosso Jesus. Jesus também foi declarado amado pelo pai. Mateus 3,17 diz: este é meu filho amado, em quem eu me agrado. Lá quando ele foi batizado, a partir daí, Jesus começa então o seu ministério. Eu digo a partir de, por quê? Porque faz uma diferença muito grande, queridos, quando eu entendo que sou amada por Deus. A minha caminhada é diferente. Eu vejo muitas pessoas tropecando na sua caminhada, porque não é fácil. Mas, quando eu tenho e sei que sou amada do Pai, a minha caminhada é diferente. Nós precisamos desta revelação. Queridos, Jesus, o Pai disse, né, esse é meu filho amado. Mas Jesus também foi odiado. João 11 diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Pelo contrário. José foi rejeitado por aqueles que deviam amá-lo. Jesus foi rejeitado por aqueles também que deveriam amá-lo.
Sabe, queridos, nem sempre a aprovação de Deus significa a aprovação das pessoas. Ser rejeitado é algo que faz parte da nossa vida. Eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu creio que vai ser 100% da igreja. Quem aqui, de alguma maneira, já não foi rejeitado na sua vida? Se eu pedir para levantar a mão, acho que 100%. Faz parte, gente, dessa humanidade caída. Portanto, aqui me ensina, vendo a vida de José, vendo a vida de Jesus, que quando cremos que somos filhos amados, esse amor nos fortalece na caminhada. Amém, queridos? Amém. Quando você tem essa revelação e sente, você tem força para seguir em frente. Olha, gente, que remou. Depois eu vou lá ver no vídeo. Gostei. É porque não está no papel. Que bacana, gostei. Eu gosto dessas coisas. Queridos, porque a questão não está na rejeição. A questão está na filiação. Tem diferença? Sim ou não? Por isso nós vemos algumas pessoas, quando rejeitadas, se acabam. Outras são rejeitadas da mesma maneira e se levantam. Não é porque tem temperamento diferente, não cai nessa conversinha não. É porque tem um pai. Tem um pai. Entende? Tem um pai. Na história de José, eu acredito que esse amor de Jacó o fortaleceu, mas tinha um amor muito maior na vida de José que acompanhou até o fim. O amor do pai. Porque toda a caminhada dele diz que Deus estava com ele. Oh, aleluia. E eu quando preparava isso, eu falei, obrigada, Jesus. Porque em 1 João 3,1, está falando para mim e para você. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, ao que de fato somos. Por isso o mundo não o conheceu, porque não o conhece. Mas nós o conhecemos. Sabe, queridos, somos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Se algum dia vier alguma dúvida na sua jornada desta filiação, leia 1 João 3,1 e diga e declare em voz alta: de fato, eu sou filha de Deus. Amém, queridos? Amém. Nós somos filhos de Deus, mas nós somos rejeitados. A rejeição de José piorou. Não foi só porque o papai gosta mais de José, não. Porque ele teve 2 sonhos, sim ou não? Ele teve 2 sonhos, e eu acho muito interessante. Queridos, ele era um adolescente, ele tinha 17 anos quando ele começou. Então imagina a euforia. Eu tiro por mim, eu com 17 anos, ninguém me segurava. Ah, se Deus me desse aquele sonho. Fala para mim, quem tem 17 anos aqui? Ou 16? Não tem mais ninguém, não? Ah, levanta alto aí, galera. Tá por ali. Só tu? Ali, ah, tá. Ô, gente, tem uns adultos levantando a mão. Tá bom, eles acham. Deixa ser feliz, né, gente? Deixa ser feliz. Queridos, se você e eu, na adolescência, tivéssemos 2 sonhos, aonde os feixes, se era um feixe grande ou os feixes menores te rodeavam e todos se prostravam diante de você. A gente é adolescente, o que você achar? Oh, gente, desculpa vocês. O Ricardo é mais humilde, mais tranquilo. Eu acho que ele ia ficar assim. Eu? José, gente, não segurava na boca. Ele foi e contou para os irmãos. Falou, vocês vão se curvar diante de mim. Gente, um adolescente de 17 anos, ele era ainda tinha Benjamin, mas ele era um dos caçulas, falando para os irmãos que eles iam se curvar. Você ia ficar com raiva ou não, Rachel? Riley chega para você, Rachel, eu tive um sonho. Você, Becca, vão se curvar diante de mim. Eu conhecendo um pouquinho a Rachel, aí ela ia falar, coloque-se no seu lugar. Queridos, mas ele teve um segundo sonho.
Ele sonhou que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Aí ele falou isso para Jacó. Gente, o pai dele. Não, agora não, Riley. Agora você chega para o Jean e para a Carol. E vai falar, sol, lua e as estrelas se curvam diante. Jean, Riley. A palavra diz que Jacó ficou bravo. Você está dizendo que eu e sua mãe vamos se curvar diante de você? Se o pai ficou indignado, vocês podem imaginar os irmãos? Olha, eu já estou com raiva aqui já. Já estou brava com ele. Foi o que aconteceu. Era um acúmulo, né, gente? Por isso os irmãos, nós sabemos na história, então rejeitaram ele. Ao ponto de fazer o que eles fizeram, e no decorrer da palavra nós vamos estar trabalhando. Mas, queridos, o que eu quero chamar a sua atenção é, sinta-se amado. Você é amado do Pai. Você tem um Pai, que é o Criador dos céus e da terra, que prometeu que estará conosco ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor. E Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Mas não para aí. Segunda coisa que encontramos na história de José. Encontramos um Jesus servo sofredor. Ai, pastor, aí já não gostei da história. Estava bom ser amado do Pai. Servo sofredor. Queridos, é interessante nós pensarmos, duas situações que ele passou, como servo sofredor, dentre muitas, mas eu quero destacar uma, que ele foi vendido pelos irmãos. Que situação! Eu, quando criança, eu tenho irmãs gêmeas, elas são 3 anos mais velhas que eu. Elas tinham uma mania de dizer que eu fui encontrada na lata de lixo. Para me provocar. Porque eu era mimada, eu era caçula, e elas ficavam com raiva. Você não sabe não, mas você foi encontrada na lata de lixo. Gente, se falar isso para uma criança, fiquei mal. Fui perguntar para os meus pais, criança é uma inocência, né? Queridos, eles foram vendidos. Gênesis 37, 27 e 28 diz, vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Eu não sei, 20 moedas de prata? Deve valer alguma coisa. Queridos, ele foi humilhado, injustiçado, acusado, ele foi preso sem culpa. Tudo isso sem ter cometido um pecado. Paralelo com o nosso Jesus, percorreu o mesmo caminho. Judas recebeu, não foi 20, Judas recebeu 30 moedas para entregar Jesus. Isaías 53 diz, 53:3, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Sabe, queridos, uma outra coisa que aconteceu com José, ele foi para a prisão por causa da mulher de Potifar. Se não bastava ser um escravo, ele chega na casa de Potifar, e eu acho lindo isso, porque diz que quando ele chega na casa desse oficial, que o comprou como escravo, o oficial via que ele era diferente. E a Bíblia deixa claro que Deus era com José na casa de Potifar, e tudo que ele fazia prosperava. E Potifar viu, que negócio é esse? Entregou as coisas da casa dele nas mãos. Gente, não é bom quando você pega uma pessoa que sabe administrar bem, faz tudo direitinho? Você fica tranquilo, não fica? Foi o que aconteceu com Potifar. Ele entregou tudo. Mas a palavra diz que José era bonito. Eu não sei para aquela época o que era bonito. Posso imaginar. Mas diz a palavra que era. E eu acredito. E a mulher de Potifar ficou de olho nele. O seduziu, né? Como vocês sabem a história. Por fim, ele fugiu dela. Mas ela segurou a sua roupa, um pedaço da sua roupa. Depois o condenou, dizendo que ele a seduziu. E o Potifar acreditou e mandou ele para a prisão.
Mais uma vez, diz que na prisão o Senhor era... meus queridos. José sofreu por aquilo que ele não fez. Ele não foi para a prisão porque ele pecou. Ele foi para a prisão porque ele permaneceu íntegro. Às vezes, queridos, eu e você, quando nós buscamos santidade na nossa vida, nós achamos que tem que ter recompensa. Não é? Olha, Senhor, toco aqui no louvor, estou todo sábado, 4 da tarde. Não é fácil estar aqui todo sábado, esse horário. Vai marcando aí os pontos para mim. Quando a gente passa alguma luta, alguma dificuldade, o senhor esqueceu? Ei, eu sirvo. Queridos, não é sobre isso. A diferença é que Deus estava com ele. Lembra que ele teve um sonho? Por que eu quis falar do sonho para vocês? Porque ele creu naquele sonho. Há uma diferença muito grande. Queridos, há uma palavra de Deus liberada para nós quando nós lemos a sua palavra. E se você crê que o fim de tudo é uma eternidade de vida com Ele, você caminha. Você caminha. E não importa se vem vale da sombra da morte, se vem pastos verdejantes, nós continuamos caminhando. É isso que José entendeu. Ele teve um sonho, ele teve uma revelação. Eu vou chegar a algum lugar, portanto não sei o que vou passar. Queridos, por um acaso na Bíblia você achou em algum momento que Deus falou para ele: José, você vai ser vendido. José, você vai para a prisão. Tem algum momento? Não. Deus só deu uma palavra e mostrou para ele lá na frente. Como Ele mostra para mim e para você. Vocês terão uma eternidade de vida. E terão nessa terra uma abundância de vida. Amém, queridos? Essa é a certeza que nós temos. Por isso caminhamos. Isso não quer dizer que não vamos sofrer. Ele foi para a prisão injustamente na casa de Potifar. Ele resistiu e ele tem uma declaração linda. Em Gênesis 39:9, que ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele faz essa declaração depois que ele sai correndo daquela mulher. Mesmo assim, ele foi acusado falsamente e lançado na prisão. Gênesis 39:20-21 diz: e o senhor de José, que era Potifar, lançou no cárcere. Mas aí conclui: o Senhor, porém, era com José. Eu posso ouvir um glória a Deus, meu querido? Aí você fala: pastora, não podia ter livrado ele da prisão? Lógico que podia. Tudo na nossa vida tem propósito. Tudo, queridos. Da hora que eu levanto, a hora que eu vou dormir. Se você é aquele que quando acorda diz: eu consagro meu dia ao Senhor. A Bíblia diz: consagre o seu dia ao Senhor. E você vai prosperar o seu caminho. E prosperar não é falta, entenda bem, de problema. Não é falta de luta. Prosperar é sentir a paz que excede a todo entendimento diante das lutas. Há uma diferença, não? Mas enfim, queridos, Jesus também sofreu. Se eu estou aqui hoje e nós tomamos a ceia do Senhor, é porque o preço foi alto. O preço de Jesus foi de sangue. E eu temo e tremo quando nós levamos as coisas de Deus de qualquer jeito. O preço foi alto. Por mim e por você. Jesus também sofreu injustamente. Jesus foi acusado, humilhado, condenado, mesmo sem pecado. E pelo contrário, ele ainda levou um dos meus pecados, os seus pecados, sobre ele. É muito amor, sim ou não? 1 Pedro 2, 22 e 23 diz: ele não cometeu pecado algum. Quando insultado, ele não revidava. Esse é o nosso modelo, tá? Mulheres, lembra do nosso livro? Olhe para Jesus. Ai, Jesus. Isaías 53:7 diz: foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. O nosso Jesus.
Muitas vezes Deus não nos livra da dificuldade, queridos. Ele nos forma dentro da dificuldade. Ele nos amadurece. Ele nos faz crescer. O sofrimento de José não era sinal de abandono. Nunca foi. Embora, lendo a história, parece... Cadê Deus? A coisa parece que só piora. O sofrimento de José era uma preparação para um propósito maior. Queridos, até Jesus, eu fico impressionada com este versículo. Hebreus 5, 8 e 9 diz: embora sendo filho, está dizendo Jesus, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ah, se eu estivesse numa igreja pentecostal, estava todo mundo em pé aplaudindo. Queridos, Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. E diz a palavra, tendo sido aperfeiçoado. Portanto, para aqueles que têm Cristo como seu Senhor e Salvador, as lutas e as dificuldades não são para nos abater, mas são para nos aperfeiçoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada pelo teu amor. Oh, Senhor, o Pai corrige a quem ama. Glória ao teu nome, Jesus. Jesus nunca foi desobediente. Esse texto não está dizendo que ele era desobediente. O texto não significa que ele precisou deixar de pecar para aprender a obedecer, porque Jesus nunca pecou. Significa que ele experimentou a obediência em sua forma mais profunda. Obedecendo ao Pai em meio à dor, à rejeição, à injustiça e até à cruz. Muitas vezes queremos o propósito de Deus que se cumpra na nossa vida, mas não queremos o processo pelo qual temos que passar. Queremos a exaltação que nos é prometida, coroa de glória. Mas nós não queremos uma fornalha nesse processo. Nós queremos uma coroa, porque nos é prometida, sim ou não? Dar-lhes-ei a coroa. Mas não queremos a cruz, que ele nos manda carregar. O sofrimento não é apenas algo que Deus usa para nos tirar de um lugar. Muitas vezes é algo que Deus usa para formar Cristo em nós. Amém, queridos? Amém. Terceira coisa que encontramos Jesus no Salvador exaltado. Glória a Deus. Sofreu, mas agora foi exaltado. Gênesis 41, 39 a 41, vai falar então de José. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Depois que ele revelou o sonho. Você terá o comando, olha isso. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. É impressionante essa história. Da onde saiu esse menino de 17 anos, ousado, creu em 2 sonhos que ele teve? Ah, queridos. Depois da prisão veio o palácio. Depois da humilhação veio a exaltação. José foi colocado à direita de Faraó, recebeu autoridade sobre toda aquela terra. Que coisa tremenda. Ah, gente, o nosso Jesus. Eu fiquei com esse o nosso Jesus, depois daquela pregação do pastor. Meu Jesus. Agora eu tomei para mim, viu, pastor? O nosso Jesus, depois da cruz veio a ressurreição. Aleluia! E depois da ressurreição veio o quê? A exaltação do nosso Jesus. Oh, glória! Filipenses 2, 8 e 9 diz, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Oh, glória a Deus! Por quê, queridos? Porque ele foi, qual é a palavra? Obediente.
Se você não lembrar mais nada da pregação de hoje, lembre dessa palavra. Seja obediente até o fim. A cruz nunca foi o fim da história. O sofrimento não é o capítulo final para quem está nas mãos de Deus. Entende? Nunca será. O mesmo Deus que exaltou José, exaltou Cristo e continua exaltando o seu povo. Esse é o nosso Deus. E essa exaltação, queridos, não é que você vai brilhar, você vai ser o especial. Pode ser que você seja, não sei. Deus é Deus, né, gente? Deus é Deus, mas pode ser que não. Mas essa exaltação, deixa eu falar para vocês, é uma alegria que ninguém tem. E é um poder que Ele dá para a sua igreja, que ninguém tem. É a sua presença, que é tudo que nós precisamos. E é suficiente. Mateus 5, 11 e 12 diz... Nós lemos, né? Esta semana estamos no livro de Mateus. E eu me lembrei desse texto. As bem-aventuranças. A Dani leu aqui também uma bem-aventurança. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. A hora que ele diz, alegrem-se. Oxa, depois disso aqui? Vai, Ricardo. Regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Aleluia! Porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, e eles estão na glória com Deus Pai. Portanto, muitos de nós não vamos receber recompensa aqui, mas a de lá é garantida. Estar à direita de Deus, estar com Deus, estar glorificando ao nosso Deus. Gente, como vai ser lindo o coral nos céus. Aqui a gente desafina, o outro bota a nota errada. É uma coisa maravilhosa. Eu acredito que o ouvido de Deus tem um filtro. Aí sobe como um som angelical. Mas no céu vai ser assim o tempo todo. Meu genro tem essa esperança. Ele toca a bateria muito bem, mas se mandar cantar, sangue de Jesus tem poder. Mariana também. Posso falar dos meus queridos, porque Mariana assume, fala aí. O Wesley, tadinho, era o sonho dele, gente. Mas o Wesley continua crendo no poder, viu? Ele ainda crê que um dia, Mariana no microfone, fazendo um dueto com ele, recebe. Creia no poder. Queridos, o som angelical no céu vai ser a coisa mais linda deste mundo. Não vai ter choro. Não vai ter sofrimento. Vocês podem imaginar isso? Essa é a promessa para mim e para você. Quarta coisa, eu já estou terminando. Encontramos Jesus no Redentor, que perdoa e chama para perto. Vocês estão vendo o caminhar? O decorrer dessa história? Gênesis 45, 4 e 8, aqui eu quero a sua atenção. José disse aos seus irmãos, cheguem mais perto. Quando eles se aproximavam, disse-lhes, eu sou José. Aqui ele se revela quando seus irmãos vão lá buscar comida, que estava tendo fome. Ele vê os seus irmãos, ele fala, vem. E agora ele revela, eu sou José, seu irmão. Aquele que vocês venderam no Egito. Lembrou, né? Ó, eu sou José. Ô, gente, ele precisava falar que foi aquele que vendeu no Egito? Vocês acham que os irmãos não iam lembrar, não? Eu, se tivesse vendido as minhas irmãs, na hora eu ia saber. As minhas gêmeas. Agora, não se aflijam nem se recriminem. Olha que linda essa declaração. Por terem me vendido para cá. Pois, olha, presta atenção. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra. E nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá,
mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo esse palácio e governador de todo o Egito. Uau! Ele reconheceu. Foi Deus. Depois de anos de rejeição, injustiça e sofrimento, chega o momento mais emocionante dessa história. José finalmente revela aos seus irmãos. Mas o que me impressiona não é apenas a identidade que ele revelou, mas é a maneira como ele reage. Em vez de vingança, ele ofereceu perdão. Em vez de condenação, que ele tinha poder para isso. Podia pegar eles tudo e... Ele ofereceu reconciliação. Em vez de distância, que a gente às vezes fala. Olha isso, presta bastante atenção nisso. Eu perdoo, mas eu não quero mais me relacionar. Eu quero que vocês me deem uma base bíblica para isso. Para essa declaração. Que está na boca de muito crente. Para se esconder atrás de uma falta de perdão. Cheguem mais perto de mim. Essa foi a palavra de José. Vem, cheguem mais perto de mim. José enxergava algo que seus irmãos não conseguiam ver. Ele entendia que acima da maldade deles, Deus continuava soberano. Eu não sei o que fizeram na sua história. Eu conheço a história de muitos queridos aqui. Alguns têm histórias muito difíceis, de muita dor, de muito sofrimento, de muita rejeição. Eu não desprezo nem desmereço o seu sofrimento. Mas o que eu posso te afirmar é que Deus não perdeu o controle. Deus continua soberano. E Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Mas você precisa crer, assim como José. Da mesma forma aconteceu com Jesus. Homens o rejeitaram, homens o condenaram, homens o crucificaram. Mas Deus estava realizando seu plano eterno. Atos 2:23 vai dizer: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Aquilo que parecia derrota, tornou-se salvação para nós. Aleluia. A cruz não foi um acidente. Foi o plano de Deus. Precisava que o inocente pagasse para que eu estivesse aqui hoje e você também. Jesus nos perdoa porque Ele carregou sobre si a nossa culpa. Interessante que José não apenas ofereceu alimento para os irmãos, mas ele ofereceu um relacionamento. E eu quero dizer para vocês que o nosso Jesus não apenas quer ser o pão vivo que desceu do céu na sua vida. Ele quer ter um relacionamento com você. E acredito que Jesus diga assim, para mim e para você: chega mais perto. Chega mais perto. Porque em Mateus 11:28 ele diz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante que José preparou uma cidade para sua família que chamava Gósen. Jesus preparou um lar eterno para os seus. Aleluia. João 14:2-3 diz: vou preparar um lugar para vocês. Glória a Deus. Quando entendemos a soberania de Deus, passamos a enxergar o propósito até mesmo nas situações que nós não compreendemos. Eu não sei quanto a vocês, mas muitas vezes, nesse tanto de vida que nós já vivemos, eu e o pastor, passamos por algumas situações em que nós, chorando no tapete de casa, nós não conseguimos entender porque estávamos passando por aquilo tudo. Confesso a vocês, com lágrimas, com desespero. E muitas vezes o Senhor não nos respondeu os porquês. Mas nós nos prostrávamos, chorávamos, buscávamos uma palavra, e a única palavra que vinha para nós: eu estou com vocês, estarei sempre. Sempre vinham palavras, não respondia o que perguntávamos, mas via dizendo: eu estou com vocês, e isso basta. Sabe, queridos, isso é suficiente. Hoje,
nós pudemos compreender que tudo que passamos serviu para nos aperfeiçoar, para vivermos o que estamos vivendo hoje. E as lutas de hoje estão nos aperfeiçoando para vivermos o que vamos viver amanhã. Assim é com o nosso Deus. Oh, glória a Deus. E para encerrar, eu quero dizer agora a nossa missão. José fez uma coisa muito interessante. Estavam ali seus irmãos, diz a palavra de Deus. Gênesis 45, 21 diz assim: assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó ordenou, e também mantimentos para a viagem. Diz a palavra, gente, que eu imagino, porque mandou muita coisa para eles irem até o pai, o irmãozinho, e trazer todo mundo de volta. Mandaram muita coisa. Vão lá, levem essas coisas, mas traga-os de volta. Agora venham viver algo maravilhoso aqui em Gózer. E é interessante isso porque eu vou dizer uma coisa séria para vocês, que isso o Espírito Santo falou quando eu estava caminhando, e quando eu estava lendo esta parte, que parece não muito interessante, mas foi a que mais pulsou meu coração. Porque quando eu lia isto aqui, o Espírito Santo diz: diga ao meu povo que eu estou voltando. E é necessário que a igreja do Senhor tome posição. Posição. Interessante porque, queridos, em breve a fome espiritual deste mundo vai terminar diante da presença do Rei. Aqueles que atendem ao convite viverão para sempre, amém? Hoje essa mesma voz que ecoou lá no Egito continua muitos corações aqui. José enviou carros, provisões, pão, o melhor do Egito para trazer a família à sua presença, não foi? Jesus fez infinitamente mais. Ele deu a sua igreja, agora é a igreja que eu estou falando. Pensa corpo agora, pensa igreja, pensa Zion, 9 anos. Pensa agora. Eu gostaria que você desse a mão a quem está ao seu lado. Se for educado. Jesus fez infinitamente mais. Ele deu sua graça, seu Espírito, sua palavra, seu amor, sua própria vida, para que levemos as pessoas. Queridos, nós somos as carruagens do Rei nessa geração. Nós somos. Adolescentes, vocês são carruagem de Deus nessa geração. Levem a sério isso. Levem nas escolas. Levem nos seus relacionamentos. Jovens, nós somos carruagem de Deus. Vocês são nas universidades, no seu trabalho. Nós somos essa carruagem de Deus. Levamos o pão da vida. Anunciamos ao mundo. Venham depressa. Venham. A provisão, a perdão, a restauração, a salvação. Há lugar perto do Rei. Imagina eu e você, aonde o Senhor tem te levado. Queridos, o Senhor me fez lembrar que o pastor Luiz fez alguns irmãos se colocarem em pé no retiro. Eu não sei se vocês recordam. Alguns irmãos que tinham o desejo ou tinham uma palavra que eles iriam prosperar. Vocês lembram disso? No seu trabalho ou nos seus negócios? Eu não sei quantos recordam aqui. E eu, quando estava lendo isso, como tudo tem propósito, às vezes a promoção que você recebeu no seu trabalho tem um propósito. Tudo que você passa no seu trabalho, tudo que Deus tem feito na nossa vida tem um propósito. Meu irmão, não perca o propósito de manifestar a glória de Deus no seu trabalho. Não perca essa oportunidade, porque nós estamos chegando ao fim. Não perca essa oportunidade nas universidades de falar que Jesus é o Senhor. Que Ele pode tirar as pessoas desse lamaçal e trazer para a sua maravilhosa luz. Nós somos essa carruagem. Por isso, antes de subir aos céus, Jesus declarou, Mateus 28, 18 a 20, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto,
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Esse é o ID de Jesus. Vão. Dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde for. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo, porque esse Jesus que veio, viveu, morreu, ressuscitou, foi exaltado, está dentro de mim e de você através do seu Santo Espírito. Portanto, Ele capacita a sua igreja. É Ele que nos capacita, assim como Ele foi com José, Ele foi com Jesus, Ele é comigo, Ele é com você. E a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não vai prevalecer. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. José creu nisso. Passou por tudo o que passou. Em nada duvidou. Eu peço que você se coloque de pé agora, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, pode soltar as mãos, porque está muito calor aqui. Eu sou um pouco enjoada. Amados do Senhor, essa continua sendo a minha e a sua missão. Estamos vivendo dias decisivos. O mundo está faminto. O mundo está faminto. O mundo está ferido. Ele está sem direção. As pessoas procuram respostas em muitos lugares. E a igreja do Senhor tem a resposta. E a resposta se chama Jesus Cristo. A resposta é Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que a gente declare. Eu pedi para o Wesley colocar parte desse cântico. Depois nós vamos cantá-lo todo. Que vai dizer que a igreja nasceu com um propósito. Ela tem um espírito a queimar. Porque o evangelho, ele não vai parar. O evangelho não vai parar, queridos. E eu quero que você declare isso com todo o seu pulmão. Eu gosto daquela música que fala, com todo o meu pulmão, eu vou declarar. Declara mesmo, porque você ainda tem pulmão. Aleluia.